Eu quero convidar você a orar e vamos meditar na palavra de Deus, algo especial para os nossos corações. Hoje, eu creio em nome de Jesus. Por favor, ore comigo. A ti toda honra e glória, Jesus. Nós te amamos, te bendizemos. Obrigado porque neste domingo o Senhor conosco, recebendo nossa adoração, sua presença se manifestando entre nós. E saber que o Senhor é um Pai que está disposto a derramar, está disposto a impactar, está disposto sempre, todos os dias, a abençoar. E vamos falar hoje, nos próximos domingos, de um presente tão especial. Ajuda-nos a compreender a totalidade deste presente. Abra as nossas mentes, os nossos corações. Dê a mim, Senhor, o discernimento e a sabedoria para falar debaixo da direção daquilo que o Senhor quer fazer. Eu oro com fé, no nome forte e poderoso de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos falar sobre o poder de Deus? Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pentecostes, assim como a Páscoa, é uma festa judaica. Uma festa também conhecida como festa das colheitas, das primícias. É celebrado no 50º dia após a Páscoa. Devido a esta contagem, ganhou-se o nome Pentecostes. Como a Páscoa, a festa de Pentecostes ganhou uma nova perspectiva com relação ao cristianismo, porque foi no Pentecostes em que se deu a descida e a permanência do amado Espírito Santo. Vocês conhecem bem, já encenamos nos altos de Páscoa a reunião no cenáculo dos apóstolos, dos discípulos, e a forma como aquilo os impacta, levando-os até a abrirem a porta. E quando isso acontece, Pedro, cheio do Espírito, Pedro, tomado pelo poder de Deus, prega, milhares se convertem e a igreja começa com a vinda e a descida do Espírito Santo. Ontem à noite eu estava pregando em Penápolis, em nossa extensão. A igreja lá completando 9 anos e compartilhando 10 marcas de uma igreja que é saudável. E uma destas marcas é justamente a presença manifesta, a direção e o governo do Espírito Santo. Uma igreja que é dirigida apenas por si só, suas vontades, desejos. É um clube, é uma ONG, é qualquer outra coisa menos igreja. Jesus não permitiu que a igreja tivesse início sem que antes eles fossem tomados pelo poder do Espírito. Vocês receberão poder, sobre vocês descerão um favor. Jesus disse: enviarei o outro Consolador. Família, é muito importante que vocês entendam. Há muitos de vocês que estão se achegando ao Evangelho. Há muitos de vocês que estão engatinhando, se converteram há pouco tempo e precisam compreender a profundidade acerca do Deus Espírito Santo. Não é só uma força, não é só um comichão gospel, não é só sentir algo, um arrepio durante um culto em específico. Quando eu fui no Face, quando eu passei pelos legendários, aquela conferência. As pessoas confundem. Não é apenas isso. É Deus em nós. E é sobre isso que vamos conversar hoje
e com a graça de Deus, nos próximos 2 domingos, trazer fundamentação bíblica, orientação bíblica. E dentro dessa base, vocês, a partir desta fome, dessa busca, desta sede, também vão ter suas experiências pessoais. As experiências são importantes. Não podemos tirar a experiência da vida cristã, mas querer viver uma experiência sem a fundamentação bíblica, isso é um perigo muito grande. Muito grande. A palavra é o firme fundamento, diga amém a isso. Então, na mensagem de hoje, a primeira de 3, queremos falar sobre este Deus que habita em mim. Ele habita em toda a humanidade? Não. O Espírito de Deus habita na vida do crente. E quando eu falo do crente, eu não estou falando da religião, eu não estou falando da placa da igreja, eu estou falando daquele que crê em Cristo como único e suficiente Salvador. Efésios 1:13, depois de ter nele também crido, depois que você creu, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. E Paulo ainda diz, é o penhor, é a garantia. Quem é do jurídico, quem fez direito, sabe muito bem. É a garantia do quê? Da sua herança, da sua salvação. É o selo de Deus. O selo em nossa cultura perdeu-se muito o valor, mas naquele tempo o selo era também uma fundamentação jurídica. Os anéis de selar, o brasão de uma família, um rei, quando ele queria validar uma carta, ele então colocava cera quente sobre aquele envelope ou sobre aquele papel dobrado, e bem na junção das bordas, a cera quente, ele vinha com o anel e colocava em cima da cera, que ao secar, tirava o anel e ficava ali a marca, o brasão, validando aquele documento. Palavra minha. Você sabe que é uma ordem, que é de um rei, porque tem aqui o meu selo. E aqui a aplicação de Efésios 1:13. É o penhor, é o selo da tua salvação em Cristo. Me rendo a ti, Jesus. Tu és meu Senhor, meu Salvador. Aí vem o Rei dos Reis, derrama a cera quente no teu coração e sela com o Espírito Santo. Por isso que podemos, com fé, com clareza, afirmarmos sobre a nossa salvação. Muitos de fora até chamam os crentes de arrogantes. Como é que você pode afirmar que você já é salvo? Onde já se viu? Simples, por 2 razões. Primeiro, porque não sou eu quem a conquisto. Não tem a ver com arrogância, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não tem a ver com algo que eu vou conquistar com a minha força. Tem a ver com algo que Jesus já conquistou para mim. E segundo, eu me submeto ao que Ele entregou e a recebo pela fé. Isso é graça, é um favor que eu não mereço. Então, quando eu afirmo, se morrer agora, para onde você vai? A maioria das pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem a palavra, não sei, eu espero que eu vá viver nessa dúvida. Você está de brincadeira? Não, eu tenho certeza. Se eu bater com as botas agora, irmão, é os anjos me levando para a presença do Senhor. É certeza, você tem que ter essa certeza, porque não é no fato de você, mas e se eu pequei? Mas e se eu mentir? Não é si, irmão. Não é a questão de si. Misericórdia, o próprio Paulo diz muitas vezes, aquilo que eu não quero, eu faço. Você está achando que a vida de crente é uma roleta russa? Agora estou salvo, agora não estou, agora estou salvo, agora não estou. Está de brincadeira? O mérito é de Jesus, Ele conquistou, Ele pagou. Aí tu vai, então é assim, é fácil, entrego minha vida para Jesus e vou viver a vida louca. Meu irmão, se o Espírito de Deus, que é o Deus que habita em mim, se Ele não dirige a tua vida, se você não entende o que Jesus fez, então é um sinal de que você, na verdade, não compreendeu a profundidade espiritual do que é viver em Cristo. Paulo diz, o amor dele me constrange.
Quando ele diz ai de... Ih, caiu aqui, ó, pessoal do microfone do backstage. Juliano, dá uma ajuda aqui para mim, filho, por favor. Enquanto isso, traz o bastão para eu continuar. Juliano pode vir aqui, você vai arrumando para mim, por favor. Presta atenção nisso daqui que é muito importante. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Se quando você vive essa vida, entreguei minha vida a Jesus, e aí fala, vou fazer o que eu quiser, porque agora eu já estou salvo, porque esta é a questão que eu ouço muito, inclusive de muitos líderes, e é isso que acaba trazendo sobre as vidas das pessoas, inclusive a tal da religiosidade, é onde querem prender as pessoas por conta do medo, e nesse medo, para impedir que as pessoas se desviem, então, se fizer isso, vai para o inferno. E a pessoa fica, sabe, naquela corda bamba. Mas Jesus nos livra para a liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. A vida cristã não é uma vida de peso. Falta do outro lado aqui, meu lindo. Aqui. Obrigado. Um minutinho só. Para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então viver um jugo é viver uma religião e uma religiosidade e não uma vida de dependência e de intimidade com o Espírito de Deus. É isso que eu procuro ensinar para vocês todos os dias, todos os fins de semana, porque senão tua vida tem um prazo de validade. É por isso que tem, sabe, milhões de desviados, porque não entenderam a simplicidade da vida cristã, que é a intimidade, que é o relacionamento. Quando o Espírito Santo habita em você, ele te faz olhar para Jesus e ter um amor tão grande, uma gratidão tão grande. Sabe qual é a diferença do crente para o não crente? É que o crente vive em crise. Quando ele percebe que está fazendo aquilo que não deveria fazer, ele entra em crise. Porque é o Espírito de Deus quem nos ativa aqui a consciência. Eu conheço a verdade, eu vejo que a minha vida não está alinhada com a verdade. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. É o publicano, quando Jesus fala que entrou lá na sinagoga, que entrou para adorar. Ai de mim, tem misericórdia de mim, pecador. O que Jesus falou para os apóstolos? Quem que saiu justificado? O fariseu. Eu faço tudo certinho, dou o dízimo de tudo, eu jejuo. Jesus falou, o publicano sai justificado. Porque quem é que faz você, irmão, se colocar nesse lugar de quebrantamento? Diga, o Espírito Santo. Então se você está vivendo uma arrogância gospel, se orgulhando de títulos, se orgulhando daquilo, se orgulhando do que faz. Ah, porque eu trabalho em 3 ministérios. Ah, porque eu sou bispo. Ah, porque eu sou líder. Ah, porque. Meu irmão, você não entendeu. Está na hora de baixar a bola, botar a boquinha no pó, derramar as lágrimazinhas aí nos pés do Senhor, para poder, sabe, entender a simplicidade do que é andar com Jesus. Rainha Elizabeth soltou uma frase antes de morrer, na verdade é uma frase mais antiga dela, que me marcou. Ela disse o seguinte: Rainha Elizabeth, eu queria muito que Jesus voltasse enquanto eu ainda fosse rainha. E esse começo de frase já me pegou, né? Eu falei, ué, por quê? Eu falei assim, só para eu ter a alegria de tirar a coroa da minha cabeça e colocar aos pés dele. Porque como rainha, existem tantos protocolos no Reino Unido com relação à monarquia que você e eu não fazemos ideia. Minha irmã mora na Inglaterra e a gente fica sabendo algumas coisas. Mas existem muitos protocolos, muitos. Coisas que a rainha não podia, agora é o rei, né? O rei Charles, que não pode fazer.
não pode, sabe, você não pode se aproximar, você não... E uma infinidade protocolar. Uma rainha jamais pode tirar num evento público a coroa que está sobre a sua cabeça. Não é toda hora que ela usa a coroa. Mas num evento, existem eventos onde a coroa é tirada do cofre da sala forte, é colocada sobre a cabeça dela, e o evento acontece. E uma mulher, uma rainha falar, queria que ele voltasse só para eu poder, porque não tem protocolo que me segure. Ela está dizendo, ele é a pessoa mais importante de todo o universo. Eu não sou nada diante dele. Uma monarca. Na época, a mais poderosa do mundo, dos reinos conhecidos da terra. Eu acho que nenhum reinado foi tão preeminente e contínuo por centenas de anos do que a monarquia inglesa. E ela falar diante de todos os seus súditos, eu queria tirar a minha coroa e depositar aos pés do único rei autêntico e verdadeiro. Fala para mim, irmão, quem é que fala isso da boca para fora se não é o Espírito Santo dentro? Então qual é o efeito dele dentro de você? Por isso que Jesus em João 14,16, eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Ele habita onde? No mundo. Ele habita na vida do crente. Aí você vê, irmão, se você é só um simpatizante, se você é só um frequentador, ou se você de fato já teve um encontro real com Jesus. E por que o mundo não pode? Jesus está dizendo, porque não vê. E por outra razão, não conhece. Está dizendo que quem crê em Cristo, com os olhos naturais, não pode ver, mas com os olhos espirituais, enxerga e pode sentir. E isso gera relacionamento, intimidade, que é o sentido da palavra conhecer. Não é de ouvir falar. Conhecer aqui é intimidade, relacionamento. Aí Jesus diz, vocês o conhecem. E por quê? Porque Ele habita em vocês. Ele habita com vocês. Ele estará com vocês. Até aqui está fazendo sentido, família? Aleluia. Eu fico imaginando, na época, hoje é muito mais fácil para nós ouvirmos e assimilarmos. Mas os apóstolos na época, que confusão. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha em ocasiões especiais. Ele vinha sobre os reis de Israel e conferia a eles poder, sabedoria, unção. Vinha sobre os profetas. Quando Deus diz, rejeitei Saul, Ele só tirou de Saul o Espírito que havia enviado. E quando o Espírito Santo sai de Saul, pastor Eliezer, Saul fica vulnerável. Tem gente que interpreta de forma errada, não, porque Deus mandava uns demônios para atormentar Saul. Não, irmão. Desde, meu lindo, por favor. Tem uns hereges que, menos. Deus vai mandar demônio para te... Que loucura é essa? Ele tirou o espírito de Saul e Saul fica vulnerável. Tem gente que fala, porque eu sou atormentado por demônio. Você é atormentado por demônio? Eu preciso de uma sessão de descarrego, que eu estou muito atormentado. Eu tenho uma solução maravilhosa para você. Entrega a tua vida a Jesus. Porque se o Espírito Santo habita em você, não tem espaço para demônio te atormentar. Setas e dados inflamados, todos temos. Que o inimigo se levanta, ele se levanta mesmo. Mas falar para mim que você tem uma vida atormentada por demônio, então o Espírito Santo não habita em você. Que comunhão existe da luz e das trevas? Cadê o teu posicionamento?
Ah, porque na minha casa eu vivo vendo vulto. Ai, porque eu tenho uma opressão na minha casa. Cadê a tua autoridade? Você entregou tua vida a Jesus? Ah, eu acho que sim. Bom, se você acha, volta para a classinha da IBD. Procura algum dos pastores. Faça um aconselhamento básico. Leia a Bíblia, porque a tua certeza não deve estar na palavra do bispo. A tua certeza precisa estar na palavra de Deus. Então você vai ler a palavra de Deus, o que a palavra está dizendo acerca disso. Você se posiciona na palavra e, meu irmão, com a autoridade da palavra, você põe ordem no negócio. Na autoridade da palavra, o Espírito Santo em você, você chega na tua casa e fala: aqui demônio não sapateia não. Olha que interessante. Tem gente que faz tanta coisa diferente. Por exemplo, vamos supor que você aluga uma casa e mude para lá essa semana. Quem construiu? Não sei. Quantas pessoas já moraram aqui? Não sei. Aí depois você fica sabendo. Eu, na minha época de adolescente, um tal de filme chamado Poltergeist. Aí a menininha começava a ter visão, demônio, aquela coisa toda. Aí descobriram que a casa foi construída em cima de um cemitério. Agora não lembro os detalhes. Mas não sei se é cemitério, sei lá. Mas o diabo fazia um terror. Dá até dó do padre, coitado, quando ia lá exorcizar. O padre sofria um... Então não sei, então vamos supor. Pessoa anterior da sua casa fez um trabalho, consagrou a casa ao demônio, e não sei o que. Ah, porque tem a cabeça de burro enterrado lá, não sei o que. Aí você vai embora? Vai morar embaixo da ponte? Oh, meu lindo. Hoje eu moro numa casa que eu conheço. Quando eu construí a casa, e quando estava na fundação, eu fui lá, levei óleo, ungi a terra, fiz um ato profético. Mas antes, eu não sei o que fizeram. Eu estou falando do pedacinho de terra onde eu fiz a minha casa, mas aquilo era uma fazenda. O que já aconteceu ali? Já teve assassinato ali? Já tiveram guerras ali? Eu não sei. O que eu quero que você entenda é que na autoridade que você tem da palavra, aonde você chega, você põe os teus pés. Deus está te dando essa casa. Ela pode ser tanto por uma compra ou por aluguel. Está alugando? Ela não é tua no documento. Mas se você está morando, então ela é tua por aquele tempo. Você coloca o pé, você ora, você unge. Eu normalmente faço até assim: ó, cambada de demônio, se tem algum aqui, eu não consigo te ver. Mas se tiver, junta tudo que é teu e vaza, e não volta. Porque a partir de agora, eu estou reivindicando esse lugar ao Cordeiro. O poder é dele, o nome dele e o sangue dele justifica. Eu faço tudo isso por direção daquele que habita em mim, o Espírito Santo. Eu viajo muito, irmão. Toda semana praticamente estou num hotel. Sabe-se lá o que está acontecendo em hotel. Aí tem gente que é tão fraquinho da cabeça, chega e sabe, fica morrendo de medo. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz uma viagem para a Itália, na Europa, fiz algumas viagens, estava passeando, foi de férias em alguns lugares, e foi muito incrível. Me lembro como se fosse hoje. A gente desceu ali da Suíça, e depois paramos em Verona, e ficamos num resortzinho ali, tinha mais alguns amigos. E naquela madrugada, Ana dormindo, roncando, maravilhoso. Eu de repente, mas uma opressão. Pensa numa opressão. Acho que o pastor Vidor vai lembrar, porque eu cheguei a escrever um recadinho para ele, falar: uma experiência forte. Aí eu olhei do lado, tinha um quadro do lado da cama que eu não tinha reparado. Aí eu olhei, mas pensa num quadro endemoniado. Parece que eu estava vendo o fogo, a chama ali. Falei: rapaz, e aí? O que você faz? O que eu acabei de avisar. O que habita em mim me dá convicção da autoridade, porque inclusive me traz à mente da palavra de Deus que eu conheço.
falou assim, bom, o negócio é o seguinte. Fui lá na janela, dava para um bosque. Capetaiada, vaza. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver com os meus pés nesse lugar, esse lugar é sagrado, consagrado, separado, porque aquele que habita em mim é o que tem toda a autoridade. Orei, e aí sabe o que eu fiz? Voltei para a cama, brother, e dormi. É a convicção que o Espírito, que aquele que habita em você te dá, na autoridade da palavra, e não nos achismos, como eu falei no domingo passado. O que as pessoas estão vivendo de forma empolvorosa? Essa flutuação, essas aberrações, porque estão no achômetro. Fundamente-se na palavra. Faz sentido o que eu estou falando? Eu sei que faz, está na Bíblia. É isso que eu quero que vocês entendam. E o Espírito de Deus ajuda a testificar no teu interior essa verdade. Por isso que eu digo, crente que vive com medo de demônio, está faltando, irmão, essa vida no Espírito de Deus. Olha João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não se perturbe, não se perturbe. Somos chamados, família, para sermos cheios do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Eu queria que você lesse comigo em alta voz. Vamos lá? Deixem-se encher pelo Espírito. Mais uma vez, bem bonito. Vai lá. Deixem-se encher do Espírito. Na versão NVI, eu inclusive gosto mais. Porque a palavra deixem-se já traz a conotação do grego, que é um ato, ou deve ser um ato contínuo, ou seja, inclusive já indica a ação do Espírito, porque Ele quer. Então qual é o meu papel? Permitir. Acho que na Almeida está encham-se do Espírito, mas aqui quando fala deixem-se encher, para mim é a interpretação mais próxima do original. Permitam, é algo que Ele quer fazer de forma constante. É o Deus que habita em mim. O Espírito Santo não é um detalhe da fé cristã. Ele é Deus habitando em nós. Então, para você guardar, inclusive vamos conversar sobre isso essa semana nas células. O primeiro ponto é justamente a compreensão de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Vamos acompanhar, vejam. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Eu já li, estamos lendo novamente para vocês pontuarem. É o Espírito da verdade. O Espírito Santo é Deus. Ele foi ativo na criação do universo, lá em Jó 26, verso 13. Com seu sopro trouxe beleza aos céus. Gênesis 1, verso 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Ativo na criação do homem, Jó 33, 4. O Espírito de Deus me criou. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Salmo 104, verso 29 mostra ele ativo na preservação da natureza. Se te afastas deles, porém enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, como eu expliquei na introdução, para o dia da redenção. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele pode ser entristecido, ele ama, ele fala, ele guia, ele convence, intercede, consola. Ele habita na vida do crente.
Ele é conselheiro, consolador. A vida cristã não é só admirar Jesus, é participar da vida de Cristo pelo Espírito dele. Eu queria ainda dizer a você que o Espírito Santo se importa com você. Olha só Romanos 8, 26. Projeta, por gentileza. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Qual que é a impressão que muitas vezes temos por conta da religiosidade? Que em nossa fraqueza é como se parece que Deus vira as costas, porque temos aquela impressão que para Ele me amar eu tenho que fazer algo. Não é essa a impressão que a gente tem? Aí eu tenho que marcar uns pontinhos com Deus. Aí eu tenho 4 dias de carnaval, mas eu depois tenho a quarta de cinza, que é para poder dar uma equilibrada, para ver se Deus me dá uma zerada na conta. Não é assim? Isso é um pensamento pagão. É o tal do sincretismo, é trazer pensamentos de religiosidade pagã e tentar acoplar, encaixar no cristianismo, mas não encaixa. O Espírito de Deus nos ama e nos auxilia justamente em nossas fraquezas. No paganismo, na Grécia, os deuses, quando não eram agradados, se revoltavam contra seus súditos e na crença deles infringiam problemas e dores, etc. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele inclusive fez tudo porque nos ama. Ele nos amou primeiro. E o fato do Espírito ser derramado e habitar em nós é prova disso, porque se importa conosco. João 16, verso 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Gente, isso aqui é incrível. É melhor que eu vá. Por quê? Porque se ele não for, não tem redenção. Se ele não for, não tem sacrifício. Então é melhor que eu vá. Vocês não conseguem entender agora, mas depois vai fazer sentido. Mas é melhor que eu vá. Mas fiquem tranquilos, porque o Consolador, e se eu não for, ele não vem. Então quando eu for, eu resolvo um problema que vocês não conseguem resolver. Mas não vão ficar sozinhos. Eu envio o Consolador. Enviarei aquele que vai permanecer. Então, olha só o fechamento. O Espírito Santo pensa em você. Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa, cara. Eu acho que eu vou pegar, eu vou unir o coração dele, eu vou dar eu vou ajudar. Ele habita. Ele vai vendo sua atitude. Mas de novo, mas que cabeção, né? Mas tudo bem, vem cá, eu vou te ajudar. E ele trabalha no meu interior. Perdão, amor, não devia ter falado desse jeito, foi mal. E a gente vai sendo moldado pelo Espírito, porque em nossa fraqueza Ele nos capacita, nos ajuda, nos auxilia. Por isso que eu falo tanto com vocês sobre o relacionamento, sobre a intimidade, sobre aprender a ter diálogo com o Espírito de Deus. E diálogo não é só falar, diálogo é aprender a ouvir, a discernir. Ele fala, ele pensa. Ele sente por você, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito. É uma pessoa. Não entristeçam. Ele age por você, 1 Coríntios 12:11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. É uma ação dele por você, e não apenas de forma coletiva, e de forma individual. Ele ensina você, João 14, 26. Ele guia você, Romanos 8, 4. Olha só, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Ele fala com você, Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Felipe. Qual a última vez que você ouviu um recado do Espírito Santo? Diga. Qual a última vez? Você está achando que é prerrogativa só do bispo? Você está achando que é prerrogativa só da equipe pastoral? Você acha que é uma prerrogativa apenas da equipe da intercessão, da equipe do profético? Não estamos mais no Velho Testamento. Nós estamos na era da igreja.
O véu se rasgou, o Espírito é derramado sobre todo aquele que crê. E eu te pergunto novamente, qual a última vez que você ouviu o Espírito de Deus falando contigo? Trazendo apontamento. Eu não sei, não sabe por que, meu irmão, você parou só na decisão. Você se rendeu a Jesus. E depois parou na sua vida cristã. Não busca, não lê, não procura discernir. Olha para mim, tem casamento e tem casamento. Vou repetir, tem casamento e tem casamento. Como pastor, como líder religioso que sou, eu conheço casais que têm 1 ano de casamento, que têm muito mais intimidade do que alguns que estão há 30 anos. E por quê? Porque depende do quanto você investe no relacionamento. Porque intimidade não tem a ver apenas com aquele momento que a gente gosta. Intimidade tem a ver com falar, ouvir, ser ouvido, reagir de forma sábia, abrir mão, se colocar no lugar do outro, ser empático. Isso é casamento. Quanto mais praticamos estas coisas, mais nos unimos, mais nos tornamos um. Tem casais que só têm a intimidade da carne. Como eu disse, eu e Ana vamos completar 29 anos de casamento no final do ano. Nós nos conhecemos pelo olhar. Eu olho e a gente se comunica. Ela olha para mim, ela se comunica comigo. Tem a ver com um nível de intimidade. Essa semana ela completou 50 anos. Eu sei, parece que tem 40. Mas mérito meu também, que cuido bem, fala a verdade. Brincadeira, é ela que se esforça. Mas esta semana foi uma semana incrível. Tivemos um tempo que há bastante tempo não tínhamos. Por conta de todo o trabalho que temos na igreja, as agendas, as viagens, sempre rodeado por pessoas. E escolhemos ter alguns dias nossos. Alguns dias onde, de forma intencional, olhamos um nos olhos do outro. E conversamos, e falamos, e abrimos corações. E quando você entra nesse nível, você pode ser o mais bravão, você pode ser o mais rústico, você pode ser o Shrek. Não adianta, irmão. Nesse nível de intimidade é quando você começa a perceber que são uma só pessoa. As emoções afloram. Tivemos um momento que nos marcou. Estávamos no dia do aniversário dela, no dia 7, um dos restaurantes mais incríveis que já comemos. Uma culinária extraordinária. Meu Deus. E de repente o prato já estava sobre a mesa. O meu e o dela. Mas nós já, desde que havíamos chegado, havíamos startado uma conversa, um diálogo, mas de nível profundo, de nível intimidade profunda. Entende o que eu falo? Não é, será que vai chover? Será que vai demorar? Não é esse tipo de... Você conversa. Não, entramos num nível de diálogo. E de repente, meu prato estava lá. Mas aquele prato, que foi uma sugestão do Maître, ele simplesmente perdeu a graça. E eu tentando, e eu conversando com ela, e cada palavra que eu falava, as lágrimas desciam, e o restaurante era um restaurante bem reservado. Mas é óbvio, as outras mesas, você só consegue ir lá com agendamento. Estava tudo ocupado. E o guardanapo se tornou um instrumento para enxugar lágrima e não para limpar a boca. E daqui a pouco,
os garçons, eles começaram a olhar e falaram, deve ter alguma coisa errada, porque o prato dela estava intacto, o meu também estava intacto. E eles começavam a passar, e a gente conversando, e a gente enxugando, e daqui a pouco está tudo bem. Com o prato de vocês, na cabeça deles, como é que pode? Um chefe desse, preparado, premiado, um prato desse na tua frente, e vocês não estão comendo. Tem alguma coisa errada, é um fio de cabelo, é uma mosca, é anteninha de barata, o que foi? Porque não faz sentido. Eu confesso, eu comi, claro, tudo, mas comi frio. Quando eu fui comer o meu prato, ele estava gelado. A vida de intimidade com o Espírito é a mesma coisa. Tem muita gente na igreja, como tinha muita gente naquele restaurante. Mas quando você começa a descobrir um lugar de intimidade na vida do Espírito, todo o resto perde o brilho e o sabor perto dele. Quando você começa uma intimidade, uma conversa com o Espírito Santo, você pode estar no carro dos teus sonhos, dirigindo na estrada. Uma das coisas que eu amo fazer, dirigir. Paixão de criança. Amo dirigir. E você pode estar no carro mais incrível, mas de repente quando starta um momento seu e dele de intimidade, o carro perde o valor. Você pode estar com a bolsa dos teus sonhos, filha. Você pode comprar de Gucci, Louis Vuitton, essa que você só compra se for convidada para comprar. Você pode, a bolsa dos teus sonhos, e estar desfilando, seja em Paris, Gramado, Campos do Jordão, ou até no shopping de Araçatuba. Você está feliz, mas se de repente lá num shopping, você starta uma conversa de intimidade com o Espírito de Deus, estar com uma bolsa da Gucci ou com a sacolinha da Renner não faz a menor diferença, porque quando você percebe e ouve a voz dele, você vai entender o que de fato é importante. Ele te revela a plenitude da razão da vida. É nessa hora que tudo o que temos colocamos aos pés dele. Eu estou falando de experiências pessoais. Eu não fiquei preocupado nesse restaurante. Amor, come. Olha, você... Não, nem eu, nem ela. Quando o garçom chegou e perguntou, ele tentava fazer alguma coisa, ela não voltava para o prato, ela só ficava olhando para os meus olhos. Nunca mais vamos esquecer disso. Ela não olhava para mim como quem, tipo, você tem mais alguma coisa para falar porque a comida está esfriando. Não. Ela olhava para mim e ela dizia, continua. Toca. Continua. Mas o seu prato continua. É aí que a gente entende o que Jesus diz: a comida que eu como é uma comida diferente. Só o Espírito de Deus e essa intimidade com Ele faz você entender o que eu estou dizendo. E tem pessoas que estão no mesmo ambiente, estão no mesmo restaurante, e saem de lá levando o que foram buscar. A barriguinha está cheia, a experiência foi incrível. E está tudo bem, não é uma crítica. Mas ninguém saiu de lá aquele dia como eu e ela saímos. Como é que você vai sair daqui hoje? Coloque-se em pé.
Talvez eu esteja falando com você que nunca entendeu. E é por isso que nós estamos aqui. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Falar para vocês da palavra. Ensinar vocês o que a Bíblia nos ensina. Em todas as áreas. Entre elas a vida no Espírito. Talvez alguns de vocês nem sabiam, achavam que era só ir ao restaurante e escolher o prato. Talvez alguns de vocês estejam com o coração queimando agora, dizendo: então tem algo mais? Tem. Mas é acessível para sim, para todo mundo. Que tipo de casamento você quer desenvolver? Eu e Ana escolhemos há muitos anos que queremos ter um relacionamento de intimidade. Quando você starta em intimidade, sempre tem um lugar a mais para você chegar. O Criador é o Criador. Você acha mesmo que Deus ia te falar: olha, eu vou te fazer um negócio aqui chamado casamento. Você vai aproveitar muito no começo, a lua de mel vai ser incrível, mas depois vai caindo um pouquinho, porque afinal de contas vocês vão envelhecendo e vai ficando um pouquinho sem graça, mas aguenta as pontas, porque vocês já aproveitaram bem no início. No final vai ter que suportar só, mas tudo bem, cumpra isso daí, que depois da eternidade aí sim vai valer a pena. Não tem nem sentido isso, mas é o pensamento de muita gente. O Deus que eu creio, que eu sirvo, tudo que Ele faz é perfeito. A vida com Jesus é uma crescente. A plenitude se dará na glória. E sabe por quê? Porque só tem uma coisa que nos impede de viver essa plenitude: a minha natureza humana. Por isso a chave: crucificado com Cristo não vivo eu, Cristo vive em mim. Por isso a chave: sejam cheios do Espírito. Quanto mais o Espírito dirige, menos a interferência da carne que atrapalha. E quanto mais eu ouço a voz do Espírito e obedeço, mais a plenitude do que Deus planejou. Já que eu estou falando de restaurante, pega essa. Eu acredito que muitos de vocês já assistiram MasterChef. E foi tão legal, porque a gente aprendeu inclusive a degustar a proposta que um chefe traz. Nesse restaurante que estávamos, quando o prato chega, tem vários elementos no prato. Tem a instrução do maître, do chefe: olha, não coma de forma isolada. Os elementos que estão no prato, eles foram estudados para que houvesse uma harmonia entre estes elementos. Eles se completam. Se você quer ter a experiência que o chefe quer que você tenha, você vai ter que pegar um pouquinho do risoto, um pedacinho da carne, um pouquinho da redução, um pouquinho de tudo que tem no prato. Você tem que colocar todo um pouquinho no garfo e você introduz. Aí a nossa língua tem umas papilas gustativas. Papai que fez, ideia dele. Estas papilas, elas conseguem distinguir milhares de sabores e gostos diferentes. Na ponta da língua se acentua o dulçor, nas laterais o azedo e lá no fundo da língua o amargo. Mas cada uma destas áreas tem uma infinidade de sensores para captar. Que tipo de dor,
doçura? Que tipo de... Aí quando você coloca, uau! Mas se você pega só um, vai ser legal? Vai ser legal. E vai te encher a barriga. Mas quando você faz do jeito que foi orientado, eu quero de novo. Casamento é a mesma coisa. O Criador do universo, quando ele olhou para o casamento, os dois se tornando um, eu vou colocar do doce, eu vou colocar do amargo, eu vou colocar do azedo, eu vou colocar disso. E cada um deles, quando junto, vai ficar incrível. O problema é que a gente às vezes só quer o amargo. Ele fala, nossa, casamento é horrível. Você exagerou na dose. Quem disse que casamento é tomar chá de boldo todos os dias? Mas o amargo, quando na medida certa, junto com um doce e com um azedo, uau! É muito complexo, bispo. Nós somos complexos. Quem disse que somos seres simples? Eu não sou uma ameba, nem vim da ameba. Eu fui criado à imagem e semelhança do Criador do universo. Eu sou um ser complexo. Você também. O problema é que você não quer ouvir o manual do autor da vida. Aprenda a colocar no garfo do doce, do amargo, do azedo, e faça da forma que o chefe está falando para fazer. Desculpa. Mas nessa complexidade, o Espírito Santo te ajuda. É sobre isso que estamos falando. Ele vai te ajudar. Quando você pegar aquela colherada, ele fala assim, diminui metade, coloca um pouco daquela. Entendi. Viva na dependência do Espírito. Busque o Espírito, converse com o Espírito Santo. Eu quero orar para que você, a partir de hoje, cresça na sua intimidade, no seu relacionamento com Ele. E quero orar por você que nunca teve essa experiência sobrenatural de ouvir. Vai começar a ouvir a partir de hoje. Você crê? Você está preparado para receber isso? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós honramos o Senhor. Nós honramos o Senhor, nós honramos o Senhor. O Senhor veio para habitar na vida daquele que crê. E foi o Senhor mesmo quem nos levou a crer em Jesus. Espírito Santo, nos perdoe por todas as vezes em que ignoramos a Tua voz e a Tua direção. Nos ajude a interagir, nos ajude a entender, nos ajude a compreender Teu sussurro. Espírito Santo, fala conosco. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque a palavra mesmo diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor nos ama. Nós não queremos colecionar anos, queremos viver experiências incríveis diárias contigo. Às vezes no carro, às vezes em casa, às vezes num culto como esse, às vezes no sorriso de uma criança, no abraço de uma mãe, no aconchego do colo do pai. Mas nós queremos viver isso todos os dias contigo. Espírito Santo, nos oriente em todas as áreas. Em nosso casamento, em nossa paternidade, em nosso trabalho, em nossa vida cristã diária. Eu libero sobre a vida dos meus irmãos daquilo que o Senhor tem conferido a mim, do que o Senhor tem conferido à bispa. Essa sensibilidade para ouvir Tua voz, a sensibilidade de obedecer e corresponder àquilo que o Senhor fala. Sim, não queremos colecionar anos, queremos colecionar experiências contigo. Honramos a Tua presença. Honramos a Tua presença. Eu assim abençoo Teu povo nessa manhã. Abençoo o Teu povo que nos acompanha pela internet. Que venham seus melhores dias, seus melhores meses, seus melhores anos. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo vocês. Deus abençoe. Um ótimo domingo.
Parabéns às mamães mais uma vez. Fiquem todos na paz do Senhor.